das fragilidades humanas. Quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Compaixão, manifestação de um coração aberto. Há mais felicidade em dar que em receber. De bem-aventurado vem a palavra beato, do latim beatus, que significa feliz. Beatificar alguém é declará-lo na plenitude da felicidade. Por isso é que chamamos comumente de venturosas as pessoas felizes. Felicidade, por isso é que chamamos comumente de... desculpa, repetir. Cristo usava com frequência essa forma literária em seus discursos. Bem-aventurados são aqueles que... Essas bem-aventuranças eram e são a fórmula que o Mestre Jesus recomendava para conquistar a verdadeira felicidade, ou para alcançar uma vida plena. Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Se quisermos a paz do mundo, sejamos pessoas felizes. O bem-aventurado é um agente da paz, pois as criaturas maduras possuem uma compassiva noção de vida. Por isso, afirmam os espíritos benevolentes: aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Eles julgam, pois de outro modo que vós. Mas ainda uma vez, isso depende da sua elevação. Ao abrirmos o coração para alguém, vivenciamos uma forma de, deve ser empatia. Sentimos o que ele sentiria caso estivéssemos vivenciando a sua situação. Isto é uma questão de ressonância. Só podemos apoiar e cooperar se nossos estados interiores forem sensibilizados. Apenas podemos compartilhar a alegria ou a tristeza de alguém se elas também nos tocarem. Se não nos permitirmos sentir medo, amor, tristeza ou alegria, não podemos reagir a esses sentimentos diante das pessoas e podemos até duvidar de que elas os estejam experimentando. Compaixão está associada à empatia. Perde o bom senso quem não estabelece limites nos bens que vai dar ou receber. Alguns de nós fazemos favores ou concedemos benefícios aos outros sem critérios ou fundamentação alguma. No entanto, empatia não é medir ou julgar alguém por nós. Não é nos colocarmos no lugar da criatura e ficarmos ilusoriamente imaginando seu sofrimento. Empatia é o contato direto do nosso coração com o coração de outro ser humano. A ajuda verdadeiramente sapiencial é aquela que permite que as pessoas à nossa volta aprendam a se desenvolver, solucionando suas dificuldades por si mesmos. O ser compassivo não invade a vida alheia. Os indivíduos só mudam quando estão prontos para mudar. Oi, Silvio? Como é que eu me perdi aqui, que eu bati a mão aqui? Não sei mais onde eu estou. Estou na outra página, começa algumas religiões. Eita, mudou tudo aqui. Já tá. Algumas religiões podem distorcer nossa concepção de mundo, utilizando a culpa ou o fanatismo como forma de nos controlar ou de nos forçar a doar coisas. A viseira do emocionalismo pode nos levar à frustração e ao desapontamento. Podemos ser coagidos a conceder benefícios ou participar de doações materiais usando uma forma distorcida de compaixão. Muitos de nós nos doamos porque esperamos receber em troca atenção e respeito de outras pessoas. Isso não é ajuda real
nem mesmo está unido ao amor, mas se assemelha a uma forma de barganha seguida de eternas cobranças. Para que possamos cooperar efetivamente com alguém, é preciso abrirmos mão de nossa arrogância salvacionista, a de acreditar que a redenção das almas que amamos depende única e exclusivamente de nosso desempenho e de nossa dedicação. Cada pessoa é uma obra-prima de Deus, e quando subestimamos a força divina que há no outro, nossos relacionamentos ficam anêmicos e áridos. A compaixão salvaguarda a liberdade de sentir, pensar e agir. Os bem-aventurados aos quais se referia Jesus são felizes porque reconheceram que não devem viver de forma ególatra. Devem viver, sim, uma existência de auxílio a si mesmo e ao bem comum. Compaixão é o desenvolvimento do sentimento de fraternidade que move o ser fraterno a ter uma noção ética com vistas à integração e à solidariedade entre as pessoas. Questão. Os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa que nós? Do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego, os espíritos veem o que não vedes. Eles julgam, pois, de outro modo que vós, mas ainda uma vez, isso depende da sua elevação. Como na semana passada, né? Ele dá um outro contexto num sentimento, né? Que a gente está acostumado a ouvir, né? Uma palavra que a gente está acostumado a ouvir, mas normalmente a gente encara de outra forma, né? Ele mostra uma compaixão totalmente diferente do que muita gente compreende, né? Eu conheço muitas pessoas que confundem compaixão com pena. Eu sinto pena das pessoas. Aí eles acham que aquilo é compaixão. E ele dá uma vestimenta totalmente diferente pro que é a compaixão, né? Ligada diretamente à empatia e ao mesmo tempo com uma humildade, né? De cada um que se diz, né? Estar imbuído desse sentimento de que é uma coisa diferente de você sentir pena, achar que você pode ajudar porque você é superior, porque você sabe mais, ou porque você já passou por aquilo, já sabe o que pode acontecer, o que é o melhor caminho, e não é por aí. Nesse texto, à medida que eu estava lendo, alguns pontos falaram particularmente para mim, que tem a questão do respeito ao espaço do próximo, né? Que às vezes a gente, na boa intenção mesmo, as pessoas querem ajudar, mas acabam invadindo, né? Não permitindo que a pessoa caminhe por si só, ao invés de aparentemente estar dando apoio, parece que querem resolver a vida da outra pessoa e não permitem que a pessoa faça suas descobertas e tracem seus caminhos. E o outro ponto foi a parte que ele fala de ajudar, criando uma eterna dívida com o outro, né? A questão de você conseguir ajudar sem que você fique cobrando do outro, seja agradecimento, seja reconhecimento. E às vezes eu penso muito sobre isso, assim, porque mesmo quando você não cobra, às vezes a pessoa que você ajudou, ela meio que se sente nessa obrigação. E às vezes eu penso assim que é mais fácil quando você faz uma ajuda, às vezes para um estranho, uma pessoa que você provavelmente não vai encontrar novamente ao longo da sua vida, do que para pessoas muito próximas, porque fica sempre essa situação de que eu fiz isso, alguém fez por você, e a pessoa fica nesse sentimento de que está devendo alguma coisa, né? Acho que isso aí que você falou é justamente tem um ponto no texto que ele fala, né, que você
Uhum. Na verdade, você não é responsável por nada. A coisa vem do alto. É. Né? E as pessoas, acho que por essa confusão do significado real do que é compaixão, acabam sentindo essa cobrança. Tanto quem você ajuda acha que tem uma obrigação de retribuir de alguma forma, como muitas pessoas ajudam e acham que tem que ter algum tipo de reconhecimento por aquilo. E acho que tudo isso está envolvido diretamente com o fato da gente não compreender de fato o que seja compaixão. Ele coloca, provavelmente o segundo texto continua, ele vai dar mais uma sapatada na gente, mostrando que a gente, muitos desses sentimentos que a gente vivencia a vida inteira, na verdade a gente não sabe ao fundo o que eles significam. Um ponto do texto também que eu achei bonito, se você puder voltar na página anterior, no finalzinho, acho que era o penúltimo parágrafo, foi quando ele fala que compaixão é... não, desculpa, acho que ainda é na primeira página, que ele fala que compaixão aí que é empatia. E aí tem uma parte que eu achei bonito quando fala assim: empatia é o contato direto do nosso coração com o coração de outro ser humano. Então, a compaixão, primeiramente, está ligada com esse aspecto de você, né, do nosso perispírito, nosso corpo energético, que é o nosso corpo também, né, se expandir e entrar em sintonia com a outra pessoa. Esse seria o primeiro passo, né? E um ponto que ele coloca depois, que ele fala assim, que compaixão não é só ficar sentindo a dor do outro, é contribuir, é auxiliar ele a encontrar a harmonia. Tem uma parte que ele vai colocando algo assim. Então, primeiro é sentir, né, e depois seria o ponto em que, através de vibrações amorosas, auxilia a outra pessoa, o outro ser, a se harmonizar, a encontrar a encontrar uma ligação com os mentores, com o mundo maior, com a linhagem espiritual dela. Então, achei isso muito bonito, porque, primeiramente, é necessário conseguir sentir, né? E a outra é conseguir esse processo que eu acho que está muito ligado com a gente também, que é essa questão da irradiação, sabe? Então é coração e coração, primeiro entra ali em contato e conexão, e depois é auxiliar através de energias boas a dar força. E aí eu me lembrei de Jesus, né? Quando ele estava levando a cruz, que o Cirineu foi ali e auxiliou ele a carregar a cruz. Então, de certa maneira, né, ali foi meio que forçado, porque as pessoas não tinham acesso a ele, mas mostra um pouco isso, né? A compaixão, primeiro como essa sintonia, mas não só isso, né? Isso não adianta ficar junto com ela no sofrimento, é auxiliar um processo de harmonização. Foi assim que eu achei interessante essa parte. Eu acho interessante isso, Ismael, você falando da harmonização, porque assim, a gente, vamos dizer assim, tem um problema com uma pessoa, né? Aí a gente até entende, até vira e fala assim, nossa, essa pessoa está passando por isso. Não é com sentido de pena, mas a gente sabe, às vezes, assim, o que uma pessoa, tipo, algum trauma, alguma coisa, aí você vira, nossa, é isso, tal, isso, aquilo. Mas na hora que ela faz a coisa, você fica muita raiva. E aí você fica bravo com aquela situação. E ao mesmo tempo, aquilo, não adianta a gente tentar mudar aquela pessoa, porque ela não vai mudar. Por mais que a gente vire e fale assim, olha, que a gente esteja até vendo os passos do porquê que ela está agindo daquele jeito, a gente sabe aquilo, mas que ela não adianta você falar, porque ela não vai enxergar aquilo que você está vendo, assim, uma pessoa que reclama, ninguém gosta de mim, mas ela está fazendo tudo
para ninguém gostar dela. E aí ela não consegue enxergar que aquilo que ela está fazendo está impedindo que as pessoas cheguem perto dela. Aí a gente vai falar assim, mas ela não adianta, ela vai sempre achar que ela está ali. Aí você fica olhando e tudo, aí no final você fala assim, não, então vamos orar por ela, para ela entrar em... Vamos harmonizar. Mas isso é mais racional do que o emocional da gente. A gente sabe que a gente tem que orar, que isso. Aí eu fico, às vezes, me questionando, né? Essa oração minha vale? Porque, às vezes, eu ainda tô, tipo assim, o meu racional está funcionando direitinho dentro disso, mas o emocional, às vezes, está ainda muito bravo com aquela atitude. A gente já viu até em algum texto, não sei se é nesse ou se é no Dores da Alma, falando justamente essa coisa da emoção, como ela atrapalha a gente, como ela induz a gente a agir de uma forma inadequada. E eu acho que a tua oração vale muito, Diva. Porque na hora que mesmo que você está com raiva, está com má vontade com alguém, mas resolve rezar por ela, automaticamente você muda a tua vibração e a tua sintonia em relação a você, em relação a ela. Mesmo que você faça achando, pô, vou rezar por obrigação para ver se eu me livro dela. Isso tem um valor enorme, porque na hora que você começa a orar, na hora que você começa a pensar numa possibilidade de ajuda de alguém mais alto que possa exercer a função que você não está conseguindo, você está desejando o melhor que você tem a oferecer a ela. Então, mesmo nessa situação que você acha que vou rezar por obrigação, você ajuda e ajuda muito. Tem uma parte que eu achei bem interessante aqui, que é aqui no finalzinho desse parágrafo. Tá? Para que possamos cooperar efetivamente com alguém, é preciso abrirmos mão da nossa arrogância salvacionista. Eu achei muito interessante, porque realmente a gente vem com essa ideia de compaixão, mas a gente se acha num patamar a mais. Acha que a nossa forma é a forma correta, o jeito que a gente faz é o jeito que é para ser, e na verdade, o que fala aqui, cada pessoa é uma obra-prima de Deus. Quando subestimamos a força divina que há no outro, nosso relacionamento fica anêmico. É porque justamente a gente acha que é o salvador da situação, mas a gente começa a estar subestimando a outra pessoa, né? E eu achei bastante interessante isso aí, porque a gente precisa melhorar toda essa situação nossa, né? Antes é a reforma íntima que a gente tem que fazer o tempo todo, tá prestando atenção nessa forma de agir. Se eu estou agindo por que motivos estão me levando a fazer isso ou aquilo com relação ao outro? É compaixão? Eu quero fazer realmente pelo benefício? Eu quero aparecer de uma forma? Eu quero mostrar que a minha forma é que é a certa? Não, isso é parar e pensar um pouco no indivíduo, né, do outro, na liberdade do outro, no respeitar. Acho que tem um respeito muito grande envolvendo a compaixão. Em relação a isso que você falou, Sani, me lembrou um quadrinho que eu vi uma vez. Eram dois amigos conversando, um estava muito chateado e o outro chegava e perguntava: qual é o tipo de amigo que eu posso ser para você agora? Aquele que ouve, aquele que vai te abraçar, aquele que vai falar ou aquele que vai ficar quietinho do seu lado? E eu pensei, assim, caramba, isso é muito difícil, porque a gente já tem uma maneira de agir, né? Quando a gente vê uma pessoa numa situação, a gente já vai com todo o seu eu lá para aquela pessoa, e muitas vezes eu, pelo menos, acabo não perguntando exatamente o que a pessoa quer, porque às vezes a pessoa só quer um colo, às vezes ela só quer um abraço, às vezes ela quer conversar mesmo, às vezes ela só quer que você ouça. Mas é isso, você realmente pensar no outro e tentar descobrir ou perguntar o que ele precisa,
ao invés de você já chegar com as suas ideias preconcebidas, achando que você sabe o que o outro precisa. É verdade, assim, e eu aprendi, assim, com a minha filha, que ela, às vezes, ela tem uma necessidade, quando ela está irritada, quando ela está com raiva de alguma coisa, com alguma injustiça, enfim, ela, ela tem uma necessidade de falar, aí parece que vai passando. Só que a gente demora a compreender isso. Então, quando às vezes você está muito irritada com alguma coisa e você tem a sua opinião a respeito daquela coisa e você começa a falar e termina sendo um debate, um embate, né? E aí eu fui aprendendo assim ao longo de muito tempo, né? Porque você aprender a ser escuta, é só escutar. Esse momento é o momento de você escutar, para você acolher e a pessoa se libertar daquela coisa que estava presa. Mas não nem sempre é fácil, né? Principalmente quando tem uma relação muito próxima. Essas questões que vocês estão falando está me fazendo pensar na compaixão como um exercício, né? Porque a gente sabe que tem todas essas questões que eu posso ver como uma barganha, eu posso querer interferir no processo do outro. Então, assim, eu vou exercitando, né, a compaixão. E a própria palavra, né, paixão, que é uma coisa mais, assim, como se fosse uma situação daquele momento que eu tenho que atuar. Então, como se fossem passos, né, para eu dar, para eu chegar realmente no amor, que é essa compreensão do todo, né? De ser esse ponto, que aí eu não preciso mais, né, eu perguntar o que o outro, né? Eu sou simplesmente um canal divino ali, onde eu vou atuar de acordo com a necessidade daquele que está próximo, né? Aí me fez pensar dessa forma aí. Acho que não só nesse caso, né? Acho que todos os textos, né? Todos os parágrafos que a gente lê nesse livro, no Dores da Alma, na verdade são todos exercícios para a gente compreender de fato. Que ele fala aqui até nesse texto mesmo, né? Os espíritos analisam tudo de uma forma diferente porque eles veem coisas que a gente não vê. E eles veem coisas que a gente não vê, não é só porque a gente está encarnado, eles estão desencarnados, não. É porque a compreensão deles é diferente. Então não é só a compaixão, que é um exercício que a gente tem de fazer para aprender de fato o que ela significa. Acho que todos os textos desses dois livros que a gente lê na segunda são, de certa forma, exercícios que a gente tem que realizar para ir aprendendo o que realmente cada, digamos, vício ou virtude que a humanidade reconhece, para que a gente aprenda de fato o que eles significam e não continue com essa visão tacanha que o ser humano encarnado tem de cada uma dessas situações. Tem um Está ponto que sem a Sam colocou microfone. que foi muito bacana. Não. Eu me lembrei agora, há pouco tempo, eu estava numa situação que aquilo estava me agoniando bastante. E aí eu ia expor para as pessoas, e aí quase sempre era assim, não, mas vai dar certo, mas vai dar certo. Mas ficava aquela angústia. E aí teve uma pessoa que eu conversei, ela olhou, eu senti que realmente ela entendeu o que estava passando no meu coração, que mesmo que eu não estava conseguindo me expressar, e aí ela chegou e falou assim, por que você está assim? E aquilo foi gente, foi tão forte aquela hora, assim, ela realmente me deu abertura e eu comecei a conversar, e foi tão bacana porque essa pessoa, ela conseguiu sentir que naquele momento não era uma coisa pequena, realmente aquilo estava mexendo com o meu coração. E eu senti, né, quando terminei a conversa, como eu me senti bem. Então, é bem essa questão da compaixão, essa empatia, de sentir
e conseguir fazer, né, não sei de que forma, cada um tem a sua forma, mas fazer com que a pessoa ela consiga perceber além daquele ciclo fechado que tá, né? Então foi foi muito forte aquela experiência, porque era uma coisa simples, mas realmente eu estava precisando. E eu acho que é isso, né? É no dia a dia conseguir sentir até as coisas pequenas e conseguir auxiliar, né, à medida do possível, mas da maneira que seja a, a mais harmônica nesse ponto, né? Essa é a questão que a Sani colocou, eu achei muito interessante. Vem a palavra menos invasiva, né? A ajuda não é invasão. Acolhedor, né? Às vezes a gente quer encontrar uma forma, como a Elisa falou, muito bonita esse quadrinho aí, depois se você tiver, passa pra gente. Que é isso, é você, quando você fica pensando às vezes, né? Por isso que fala da meditação, de você silenciar a mente, de você se voltar para si mesmo, para, né? Para ouvir o que é a necessidade do outro, né? Não é a minha interpretação, né? Ou essa invasão. Você está aberto ali, disponível para receber, né? O que intuir, né? Dos mestres aí, o que realmente tem que ser feito naquele momento, né? Mas como a Sani falou, um exercício diário, né? De anos. A gente vai até ir aprendendo a silenciar a mente, não querer. Eu sou uma pessoa que, né, já falei, falo muito e queria, né, quero, né, não queria não, porque eu ainda estou fazendo esse exercício. E muitas vezes eu me vejo achando que estou sendo, né, ajudando e intrometida mesmo. Então, esse exercício de silenciar, de ouvir, de esperar, de saber o que é a necessidade do outro. Tem um livro que eu li que ele fala para mães e filhos, professores, né, e alunos, como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar. É para ser usado para todo mundo, é justamente isso, é você estar próximo, é exatamente essa questão de você. Às vezes a pessoa só quer falar, né? Você está ali só para escutar. Às vezes o outro não, precisa que você diga alguma palavra, né? Então ter essa percepção e ouvir e saber que aquela dor do outro é uma dor real, mesmo que para você não pareça real, né? É sentir o que ele está sentindo, se colocar no lugar realmente do outro. É muito bonito. Depois eu vou colocar lá para vocês darem uma olhadinha. Obrigada. Eita, gente. Vamos nos preparar para nossa irradiação.